Olá, sou Arthur Ribas, estou fazendo meus 30 anos e eu decidi que está na hora de correr atrás do meu grande projeto de vida. Já há um tempo que eu decidi que eu queria construir uma escola. Eu sempre acreditei na escola, na educação, como o grande motor de transformação social. Eu sempre gostei de estudar as causas das coisas, os porquês das coisas. E quando eu via as grandes mazelas que a gente tinha aí, no mundo, eu sempre acreditei que só com uma educação de qualidade que a gente ia conseguir mudar toda essa realidade. Só que o que acontece? Eu também sempre fui muito crítico do modelo de educação atual. Se você for parar para ver, a gente estuda uma série de coisas, de conhecimentos que a gente não tem nenhum tipo de utilidade disso na prática, no nosso dia a dia. E as coisas que são de fato necessárias para a gente conseguir transformar a nossa realidade e a realidade dos outros, fazer projetos de transformação social, a gente não aprende na escola. A gente não aprende, por exemplo, conceitos de liderança, de criatividade, de produtividade, de prevenção de doenças, de gestão emocional, de persuasão, de empreendedorismo, gestão financeira, conceitos de moralidade, de virtudes, enfim. Tem uma série de conteúdos que são fundamentais para a gente construir projetos transformadores de vida, tanto na nossa vida quanto projetos de impacto social, que a gente não vê. A gente não tem acesso a isso na escola, e muito menos na faculdade. Eu tenho uma empresa justamente de produção de conteúdo para médicos. Eu dou cursos, mentorias, enfim, voltados para ajudar o médico a ter sucesso no atendimento particular, construir clínicas de sucesso. E justamente para suprir uma lacuna que não é vista na faculdade. Então, eu não acho que a pessoa deveria só buscar esses conhecimentos depois que saísse da faculdade, depois que estivesse quebrando a cara ali no mercado. Não, eu acho que o jovem já deveria estar tendo contato com conteúdos que possam lhe ajudar a construir grandes projetos de vida, grandes projetos de transformação social. Então esse é o meu grande projeto de vida, construir uma escola que prepara o aluno para isso. Só que, apesar de estar num momento um pouco mais tranquilo da minha vida, eu ainda não estou em condições de construir uma escola física, a Gênios Física. Porém, eu quero dar início a esse projeto. Então eu decidi dar início a Gênios Digital, que é uma espécie de protótipo, uma validação da minha ideia, onde eu vou compartilhar conhecimentos e experiências que para mim foram transformadoras e que podem ajudar outras pessoas a transformarem as suas realidades e a realidade de outras pessoas também. Em resumo, eu quero ajudar as pessoas a ajudarem outras pessoas. Então, se você se interessou por tudo que eu falei aqui, te convido a acompanhar a cena dos próximos capítulos, que eu vou explicar um pouco mais sobre toda essa proposta. Em resumo, a Gênios consiste num grande projeto que busca ajudar as pessoas a construírem legados de impacto social. O que é isso? Não sei se você sabe a diferença entre legado e propósito. Propósito é a teoria que te motiva a viver, que motiva você a levar a sua vida. É a sua finalidade de vida, é a sua missão de vida. E o legado é a parte prática disso, é o que fica disso. Um médico, por exemplo, pode ter como propósito resgatar a saúde das pessoas. E o legado dele vai ser o conjunto de pessoas que tiveram a sua saúde resgatada com a atuação desse médico. Ele pode deixar um legado material ali de hospitais, de clínicas, enfim. Um outro exemplo, por exemplo, o professor. Ele pode ter como grande propósito de vida ajudar a alfabetizar crianças. E o legado dele vai ser o conjunto de crianças que aprenderam a ler e escrever por causa desse professor. Ele pode ter feito isso através de ter sido empregado numa escola pública ou ter uma rede de escolas de alfabetização de crianças. Então, o legado é a parte prática. E para mim é o que importa. Eu passei... para mim, o grande critério de verdade das pessoas, do que as pessoas falam, são os resultados práticos. Para mim, sempre serão pelos frutos que se conhecem as árvores. Então, não adianta eu ter um discurso teórico muito bonito do que eu quero fazer da minha vida e não ter resultado prático. A Gênios, ela serve justamente para ajudar as pessoas a terem resultados práticos dos seus projetos de vida. Então, eu desenvolvi uma metodologia para ajudar as pessoas que têm grande potencial. Não sei se esse é o seu caso, mas eu conheço várias pessoas que têm muito potencial, sabem que têm muito potencial, sabem que têm muitas qualidades, mas não sabem o que fazer com isso. Não sabe como transformar isso num projeto de vida. Enfim, eu sempre compartilho alguns projetos sociais que eu tenho e muita gente vem me falar que tem vontade de fazer algo semelhante, mas não sabe nem por onde começar. Então o que eu fiz foi desenvolver uma metodologia para ajudar essas pessoas a viabilizarem a construção dos seus legados, a tirarem suas ideias do papel e a transformarem esses projetos em algo prático. Então o objetivo da Gênios é justamente regar essas pessoas férteis a darem bons frutos. E quem é o público-alvo da Gênios? Então são pessoas de 16 a 35 anos que sabem que têm grande potencial, sabem que têm grandes habilidades, mas se sentem perdidos em como utilizar isso em um projeto, em como transformar isso em um legado de contribuição social.
Então, existem as pessoas ali entre 16 e 24 anos que sabem que tem esse grande potencial, mas se sentem perdidos, sentem que estão numa vida ali meio que sem rumo, não estão sabendo utilizar esse grande potencial a favor da construção de grandes projetos de impacto. E temos as pessoas ali de 25, 26 a 35 anos que já estão desenvolvendo algum projeto, já têm uma profissão, já estão fazendo alguma coisa da vida, mas sentem que aquilo não está sendo não está preenchendo, né? não tá trazendo ali felicidade, não se sentem felizes, preenchidos, não sentem que estão fazendo o que gostam ou fazendo o que gostariam de fazer. Então o público-alvo da Gênios atende esses dois grandes grupos, né? Logicamente que tem pessoas que passam por tudo isso e acham que é normal, essa vida, enfim, que com o tempo tudo vai melhorar. Mas o que eu estou falando aqui, né, não são dessas pessoas que acham que isso é normal, são aquelas pessoas que de fato se incomodam em levar uma vida mediana, né, que não querem ser só mais um, né, que se incomodam com o fato de estarem inseridos num ambiente onde elas não se sentem bem, onde elas não veem possibilidade de crescimento, onde elas não conseguem utilizar todas as suas capacidades, suas potencialidades, né, na construção de um grande projeto de impacto. São pessoas que se incomodam com o sentimento ali de que a vida está passando e que ainda não construíram nada, né, e acima de tudo são pessoas que são incomodadas com determinados problemas sociais e que elas não querem ficar ali só reclamando ou só fingindo que não estão vendo aquilo. Elas querem de fato fazer alguma coisa para mudar. Então, se você tem um grande sonho ali de construir um grande projeto de impacto, né, que ajude ali, que beneficie muitas pessoas, se você tem um sonho de contribuir para a resolução, para a melhoria de determinada causa, se você sonha em construir uma vida plena de propósito, de realização, a Gênios é exatamente para você. Tá, e como que eu acho que eu vou, através do Projeto Gênios, ajudar as pessoas a ajudarem outras pessoas? Qual é a metodologia do curso? Tá, olha só. Quem você acha que tem maior capacidade de gerar impacto para a sociedade como um todo? Uma plantinha pequenininha, desse tamanhozinho ali na terra, ou uma árvore gigantesca, frutífera, de troncos grandes e grossos, né? Quem você acha? A plantinha, coitada, está ali lutando para a sua sobrevivência, produz ali seu oxigênio um pouquinho, enfim, consome um pouquinho de CO2, tem um benefício bem limitado para a sociedade. A árvore maior, por já estar mais desenvolvida, por ter mais recursos, ela fornece bem mais benefícios para a sociedade. Ela tem a sombra, ela tem os frutos, ela tem os sementes ali dos frutos que podem gerar outras árvores, ela tem as folhas, a madeira, enfim, tem uma série de benefícios à medida que ela tem mais recursos. Você concorda comigo que quanto mais recursos eu tenho, maior é a minha possibilidade de impactar, né? Seja a minha realidade, seja a realidade dos outros. Então, quanto mais eu me desenvolvo, maior a quantidade de recursos que eu vou ter à disposição para impactar outras realidades. Se eu for olhar para uma outra forma, eu tenho como limitação do impacto que eu vou ter na vida das pessoas, né, a quantidade de recursos que eu tenho à minha disposição. E quando eu falo recursos, eu estou falando em todos os níveis. Eu falo recursos físicos, né, a quantidade de energia que eu tenho, né, o quanto que eu tenho de energia vai ditar o quanto que eu vou conseguir produzir num dia, por exemplo. Quantidade de recursos intelectuais, né, minha memória, minha criatividade, minha produtividade, a quantidade de recursos emocionais, minha capacidade de gerir minhas emoções, de recursos sociais, minha capacidade de agradar, de influenciar, de liderar as pessoas, né, minha capacidade de recursos materiais, né, quanto de recursos eu tenho físicos, né, financeiros, para investir no meu projeto. A quantidade de recursos morais. Então, quanto mais recursos eu tenho em todas essas áreas, maior a minha possibilidade de impacto. Então, esse é um dos grandes pilares do Projeto Gênios, te ajudar a se desenvolver para aumentar sua capacidade, sua quantidade de recursos, de modo que você tenha maior probabilidade de desenvolver projetos de impacto. Eu nunca vou conseguir produzir algo além das minhas capacidades, né? Sejam elas físicas, mentais, sociais, morais, financeiras. Não necessariamente, logicamente, que eu preciso ter todas essas áreas, né, desenvolvidas no máximo. Se a gente for olhar para a história, por exemplo, Jesus Cristo, né, não tinha recursos financeiros ali à sua disposição, mas ele tinha um nível máximo ali de desenvolvimento moral, de capacidade social, ali, de liderança, persuasão, de gestão emocional, enfim. Então, e ele impactou o tanto que impactou. Se a gente for olhar, por exemplo, Gandhi, Madre Teresa, né, não tinha ali seus recursos físicos muito desenvolvidos, né, seus recursos financeiros também, mas tinham ali grande capacidade de gestão emocional, de liderança, de persuasão, e lideraram e impactaram o que impactaram. Então, logicamente, você não precisa ser o supra-sumo master de desenvolvimento em todas essas áreas. Porém, quanto mais eu me desenvolver em cada uma dessas áreas, maior a minha possibilidade de impacto. E o Projeto Gênios vem justamente para te ajudar a se desenvolver em todas essas áreas, tá? Então, nós teremos conteúdos para te ajudar a se desenvolver em nível físico, em nível mental, em nível social, em nível profissional, em nível moral e espiritual.
Então a ideia é te desenvolver ao máximo para aumentar a quantidade e a qualidade dos recursos que você tem disponível para desenvolver os seus projetos. E aí, à medida que eu me desenvolvo como um todo em todas essas áreas, eu posso entrar de cabeça no segundo pilar do Projeto Gênesis, que é a parte prática, que é de fato um direcionamento prático para o desenvolvimento e elaboração e desenvolvimento de projetos sociais, projetos de impacto social. Se eu quero ser um cirurgião, né, eu não posso chegar com um professor e falar, olha, me ensina aí a operar. Existe uma série de conteúdos de passos que eu tenho que aprender antes para poder pegar um bisturi e abrir uma pessoa. Então, se eu quero desenvolver um grande projeto, deixar um grande legado aí de impacto social, tem todo um caminho que é interessante que eu percorra para que eu consiga aumentar meus resultados, né? Para que eu consiga, de fato, operar uma pessoa. Então, assim, dentro do Projeto Gênios, eu dividi, basicamente, a metodologia em 4 etapas. As 3 primeiras etapas são voltadas para desenvolvimento, né? Desenvolvimento e ampliação de recursos. E a segunda etapa, ela é, de fato, a elaboração e implementação de projetos. Então, dentro das 3 primeiras etapas, eu tenho a primeira, desenvolvimento biopsicossocial, segundo, desenvolvimento profissional e terceiro, desenvolvimento moral e espiritual. Eu preciso aumentar a minha quantidade de energia, eu preciso aumentar a minha gestão emocional, eu preciso aumentar a minha capacidade de raciocínio, de inteligência, de memória, de liderança, de persuasão. Então, quanto mais eu desenvolvo meus recursos biopsicossociais, maior o meu impacto. Só que eu também preciso de recursos, né, financeiros. Existe uma pesquisa que foi feita com a população brasileira que diz que quanto mais os pesquisados, né, evoluíam nas classes sociais, quanto mais recursos eles tinham, maior era a probabilidade de doar. Querendo ou não, eu vou precisar de recursos para implementar, para fazer projetos. Logicamente que nem todos os projetos precisam de grandes quantidades de recursos, mas eu sempre vou ter uma demanda financeira ali, material, para eu implementar projetos. Então eu preciso ter noção de empreendedorismo, de gestão financeira, de prosperidade, enfim. Eu preciso ter acesso a todo um conjunto de conhecimentos que me permitam ampliar os meus recursos financeiros também. E também preciso ter uma base moral, uma base de virtudes. Eu preciso conectar tudo isso que eu estou fazendo com algo maior, né? Ou seja, eu preciso desenvolver minha espiritualidade, porque senão eu não consigo implementar isso daqui de uma forma duradoura. Tá? Tudo isso daqui tem que estar associado a algo maior do que você, né? Então a gente não está falando de religião, a gente está falando de conexão com algo maior, né? A gente defende espiritualidade como isso. É aquilo que te conecta com algo maior, né? Com um sentimento de algo maior. Então, para mim, isso é um dos pontos mais importantes aqui desse projeto. E aí, assim, à medida que eu me desenvolvo biopsicossocialmente, eu me desenvolvo profissionalmente, né, materialmente, me desenvolvo moral e espiritualmente, eu consigo entrar de cabeça, quarto pilar do projeto, que é justamente a parte de elaboração e implementação de projetos. Então, nesse quarto pilar, a gente vai discutir o conceito de causas, a gente vai discutir as diferenças, né, entre projeto social, empreendimento social, a gente vai conhecer os 3 pilares, né, da construção do legado, vai discutir sobre viabilidade, sustentabilidade e impacto, né, dos seus projetos. Então, tem todo um conjunto de conteúdos estruturados para te ajudar a tirar as tuas ideias do papel ou da mente, né, do campo teórico e colocar isso em prática. Que de fato a gente acredita que é o legado que importa, é o resultado prático que importa. Então, assim, falando de desenvolvimento físico, por que eu preciso me desenvolver fisicamente? Porque a quantidade de energia que eu tenho vai ditar o ritmo de trabalho que eu vou conseguir levar. Então, eu quando comecei a entrar nesse mundo, né, a querer de fato impactar e mudar o mundo, eu percebi que eu ia precisar viver muito. E eu ia precisar viver muito e viver bem. E eu não consigo viver muito e viver bem se eu não cuidar do meu corpo. A gente tem uma estrutura física que precisa ser abastecida, que precisa ser alimentada, que precisa receber os ingredientes, os nutrientes adequados para funcionar bem. Então eu preciso desenvolver o meu corpo físico para eu ter a maior quantidade de energia possível para viver bem, para operar no máximo da minha capacidade produtiva e que eu possa viver bem e por muito tempo. Eu opero no máximo da minha capacidade de trabalho e eu consigo operar por 120 anos, muito provavelmente o meu impacto vai ser muito maior do que alguém que, enfim, não cuida da sua parte física, não tem a energia que você desenvolveu e não vai, muito provavelmente, viver por muito tempo. Então, quanto melhor eu viver, né, quanto maior meu nível de produtividade, quanto maior meu tempo de vida, maior a probabilidade de eu impactar as realidades. E o segundo ponto é a questão do desenvolvimento mental. Quanto mais eu desenvolvo as minhas capacidades intelectuais, né, seja a minha memória, seja meu raciocínio, seja a minha criatividade, seja a minha produtividade, seja o lado das minhas emoções, né, da gestão emocional,
maior a probabilidade de eu fazer grandes projetos. O que para muitas pessoas é o fato de não conseguirem lidar com essas emoções. Então, tem pessoas que são totalmente levadas pela ansiedade, pelo estresse, pela raiva, pela luxúria, pela gula, enfim. Então, quanto mais eu consigo dominar a mim mesmo, quanto mais eu consigo me autocontrolar, desenvolver meu autocontrole, gerir minhas emoções, desenvolver a minha produtividade, desenvolver o máximo das minhas capacidades intelectuais, maior a minha capacidade de impacto. Maior a minha probabilidade de aprender coisas novas e maior a minha probabilidade de impactar realidades. Então, o desenvolvimento mental, seja ele no nível intelectual, seja ele no nível emocional, influencia diretamente a sua capacidade de impacto. E aí, fechando a questão do desenvolvimento biopsicossocial, eu tenho a parte social. Então, a minha capacidade de me relacionar com as pessoas, de agradar as pessoas, de liderar as pessoas, de persuadir as pessoas, ela é fundamental em qualquer projeto. Você nunca vai fazer nada sozinho. Então, as grandes empresas, os grandes empresários são aquelas pessoas que conseguiram montar grandes equipes, conseguiram liderar e incentivar e motivar grandes equipes a lutarem ali pelo seu ideal. Então, as pessoas são seus maiores recursos. Então, quanto mais você conseguir agradar, liderar e persuadir as pessoas em prol da sua causa, maior a sua probabilidade de impacto. Você pode dizer que você tem vários tipos de capital na sua empresa, no seu projeto. Você tem o capital financeiro, beleza? Você tem o capital humano, a capacidade intelectual das pessoas, você tem o capital social, que é justamente essa base, essa rede de relações sociais que você tem na sua empresa, então, no seu projeto, no ambiente que você vive. Então, quanto mais as pessoas estão ligadas por laços de coesão social, de união ali, estão acreditando na sua causa, maior é a probabilidade de você impactar realidades. Então, capital intelectual e capital social, o capital humano que você tem à sua disposição, ele é fundamental para você fazer grandes projetos, tá? Então a gente vai ter bastante conteúdo para te ajudar a se desenvolver em todos esses níveis, tá? Físico, mental, social. Nós também vamos ter vários conteúdos sobre desenvolvimento profissional, desenvolvimento material, Então nossa quantidade de recursos financeiros também pode nos incentivar ou limitar ali a nossa capacidade de impacto. Então nós vivemos num mundo onde nós precisamos de determinados recursos, implementar, construir determinadas coisas materiais para ter impacto. Então nós temos aí uma série de avanços tecnológicos e a tecnologia ela facilita a nossa vida. Então a gente precisa muitas das vezes utilizar essa tecnologia a nosso dispor e a gente precisa para isso ter determinados recursos financeiros. E a gente não aprende isso, a gente não aprende uma ciência, por exemplo, por trás da prosperidade, por trás do empreendedorismo, por trás da gestão financeira. Então existe uma série de conteúdos sobre isso que a gente basicamente aprende na marra, ou já vem com algumas coisas que a gente pega do ambiente em que a gente vive, mas a gente não aprende em canto nenhum. Nem na faculdade de administração, por exemplo, você aprende conceitos de empreendedorismo, conceitos de inovação, conceitos que vão, de fato, te ajudar a transformar a tua realidade, a construir um projeto que seja sustentável financeiramente. Tá? Então a gente precisa de recursos financeiros também. Você vai ver por aqui muitos conteúdos sobre empreendedorismo, conteúdos sobre gestão financeira, sobre prosperidade como um todo. Tá bom? Existe todo um conjunto de conceitos, de conteúdos já compilados a respeito desses temas. E também, um terceiro pilar dessa parte de desenvolvimento que nós temos, que nós vamos trabalhar bastante aqui, é a questão do desenvolvimento moral e espiritual. Então a gente defende que há a necessidade de um desenvolvimento moral para que tudo isso daqui seja sustentável. Tá? Se tudo que a gente está falando aqui não for linkado com algo maior, se você não for linkado com uma base de virtudes forte, se você não entender ali os conceitos de caridade, de felicidade, enfim, a base científica mais moral e a base mais metafísica de tudo isso daqui, existe uma grande probabilidade de você não conseguir chegar até o final. Então a base motivacional mais forte que você vai ter aqui é uma conexão espiritual, é um link de tudo isso daqui com algo maior. Tá? E a gente vai discutir alguns conceitos científicos e filosóficos relacionados ao desenvolvimento da sua parte moral, tá bom? Que é isso que vai trazer sustentabilidade para as suas ações, para os seus projetos. E logicamente que a gente precisa de um direcionamento mais prático, tá? A gente precisa ver conceitos de implementação, de elaboração, de implementação de projetos na prática. Então eu bolei uma metodologia para te ajudar a tirar o teu projeto no papel. Então a gente vai discutir aqui o conceito de causas, os conceitos dos porquês, do Simon Sinek, a gente vai discutir as diferenças entre solidariedade e bondade, a diferença entre projeto e empreendimento social, os passos necessários para você implementar cada um desses, que você decidir seguir. Então, existe um conjunto de passos que podem garantir mais sustentabilidade, viabilidade e impacto
né, do seu legado. Então a gente quer trazer esses conceitos para você. Vou trazer ali os 5 passos necessários para você iniciar um projeto social. Então é importante que você tenha em mente uma metodologia, uma clareza de como colocar o seu projeto no papel para que você de fato consiga ter resultados práticos. Tá? Então não adianta você ter um lindo propósito e não conseguir transformar isso num legado. Tá? Então nosso grande objetivo aqui é te ajudar a construir legado, é ter resultados práticos, tá bom? Construir um projeto de impacto social, um projeto que impacte uma comunidade, enfim, depois impacte sua cidade, impacte sua região, impacte o Brasil, impacte o mundo, tá? Existe todo um conjunto de passos que podem ser seguidos para aumentar a probabilidade de você ter impacto com os seus projetos, tá bom? E por que eu acredito que esse projeto pode dar certo? Por 2 fatores. Primeiro, eu vi uma pesquisa do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES. Eles pegaram mais de 3 mil brasileiros de mais de 70 cidades diferentes e eles estavam avaliando ali o índice de solidariedade dos brasileiros. E através dessa pesquisa foi evidenciado que 27% dos pesquisados eles se sentiam motivados a desenvolverem trabalhos, projetos sociais. Né? Eles se sentiam impelidos ou a doarem ou a fazerem trabalho voluntário, enfim, eles sentiam que eles tinham responsabilidade social. Então, isso também já foi corroborado por outras pesquisas, né, que mostram que grande parte dos brasileiros, se a gente for extrapolar essa pesquisa, né, para a população brasileira, né, a gente tem ali mais de 50 milhões de brasileiros que consideram que eles têm responsabilidade sobre as causas sociais, né, que eles gostariam de agir, de atuar na melhoria ou contribuir para a resolução, né, de determinadas causas sociais, problemas sociais. Então existe um grande número de pessoas que têm interesse sim em projetos sociais, em implementar projetos de impacto, né, na sociedade. Porém, muitos deles muito provavelmente não têm um caminho, não têm uma rota, não tem alguém, uma metodologia que possam direcionar os seus projetos. Então como eu falei, eu já compartilhei algumas experiências minhas, de projetos sociais meus, e várias pessoas já me relataram que gostariam de estar fazendo algo semelhante, mas não sabem nem por onde começar. Então eu acho que eu trazendo uma metodologia, apresentando uma metodologia onde as pessoas possam de fato colocar esses projetos em prática, poderia estar ajudando muita gente a ajudar muita gente. E fora isso, quando a gente analisa os estudos de felicidade, hoje a gente sabe que um dos grandes fatores que contribuem para as pessoas se sentirem, né, plenamente felizes é o senso de causa, o senso de pertencimento, o sentimento de estar fazendo algo alinhado com o seu propósito, com seus valores. Tá? Então, através desse projeto, eu acredito que eu vou estar contribuindo para as pessoas se sentirem mais felizes e realizadas. Esse aqui é um vídeo de transição. Provavelmente, se você for ver os meus vídeos anteriores a esse, você vai ver uma série de conteúdos relacionados à minha prática antiga, né, na minha clínica, né, onde eu compartilhava conteúdos, né, basicamente voltados para as pessoas adotarem hábitos alimentares que lhe proporcionem mais saúde, um corpo mais... e ajudem as pessoas a emagrecerem. Então, eu acredito que eu já cumpri minha missão, né, nesse sentido. Minha clínica ali está sendo tocada de uma outra forma. E a partir de agora, desse vídeo em diante, você vai ver uma série de conteúdos voltados para a temática do Projeto Gênios, tá? Então, se você tem interesse em se desenvolver fisicamente, mentalmente, socialmente, moralmente, profissionalmente, se você tem interesse em aprender a elaborar e executar projetos de impacto social, este canal e estes conteúdos serão para você e lhe ajudarão a implementar seus projetos para ajudar outras pessoas, tá? Então, nesse projeto nós teremos uma infinidade de vídeos gratuitos, né? Desde vídeos curtos, né, de 1 a 2 minutos, trazendo ali ideias e conceitos, né, iniciais, a vídeos mais densos, né, vídeos mais longos, né, vídeos de 30 minutos ou mais, onde a gente aborda uma ideia de uma forma mais profunda, tá? E a gente vai estar compartilhando isso em YouTube, em Facebook, em Instagram. Com o tempo vamos ter um canal no Telegram, vamos ter um podcast, vamos ter até, quem sabe, um blog, onde pode ter também conteúdo escrito. Então, eu te convido a consumir todos esses conteúdos. Se você está ali interessado em, de fato, implementar um projeto de impacto social, acompanhe todas essas redes que a gente vai ter muito conteúdo aí bacana de forma gratuita. Vou trazer também um curso com toda essa metodologia de uma forma mais estruturada, com um suporte mais forte ali, né, para as pessoas que querem dar um passo além, né, na implementação dos seus projetos. Mas eu vou falar mais sobre esse curso, essa turma fechada, mais daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, tá bom? Por enquanto, te convido a consumir todo esse conteúdo gratuito que vai estar disponível e para que assim eu já possa estar contribuindo para que você tire as suas ideias do papel e passe a implementar e colocar seus projetos na prática, tá bom? Então seja bem-vindo ao Projeto Gênios e acompanhe os próximos vídeos para você conhecer um pouco mais sobre toda a proposta do projeto, tá bom? Grande abraço e até a próxima.